Essa experiência, em 2017, eu fui picada por um mosquito. E essa picada de mosquito até, inclusive, acontece com chikungunya, com zika, com dengue, com covid. Você pode desencadear algumas doenças. E eu desencadeei uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. E o Guillain-Barré, ele te deixa totalmente tetraplégico. Caramba. E você pode morrer também, né? Dependendo do período que você é socorrido ou não. Quando você sobrevive, você vai sobreviver de uma maneira, às vezes, bem complicada. Né? Eu conheci vários casos de pessoas que nem falam. Né? Eu tenho, inclusive, um amigo que está hospedado na minha casa, que a prima dele não fala, não anda, não deita, nada, completamente... Caramba. E conheci várias pessoas depois desse episódio, que muitas pessoas me procuraram para saber como é que eu saí do Guillain-Barré no estado que eu estou hoje, que é quase sem sequela visível. Né? Mas essa experiência, para mim, foi... Primeiro que foi extraordinário eu viver a equação enquanto eu estava nesse estado. Né? Claro que eu não planejei isso, né? Claro que não. Mas a vida é tão interessante que um dos pontos principais da equação... Eu comecei com a história da equação... Assim, gente, quanto que vale a minha vida? Porque não é possível viver, acordar, dormir, pagar a conta. Isso não é a vida, gente. Não. Né? E olha que eu sempre fui muito espiritualizada, né? Assim, sempre... O meu contato com a espiritualidade é a minha força motriz. Né? Assim, para mim não existe nada mais importante do que isso. Eu moro assim, com tranquilidade... lá no meio do cafundó do Judas, só fazendo meditação, tranquilamente, não preciso de nada para poder me acompanhar. Né? E vivo de uma vida bastante monástica há muitos anos. Né? Mas é uma coisa muito interessante perceber que nada disso teve importância na hora. Naquele momento, né? Que eu estava ali e falei, meu... Você estava aqui, estava viajando? Onde Estava você em estava? São Paulo. Estava aqui em São Paulo, E fui socorrida de madrugada, às 2h da manhã. Eu tenho um humor bem peculiar, assim, eu tiro sarro de tudo, inclusive de mim o tempo inteiro. E você eu tô curioso, desculpa. Você tinha percebido que você tinha sido picada? Como que é isso? Você começou a passar mal? Não, assim, não acontece na hora, né? Você pode ser picado como o dengue também, né? E depois de um tempo depois de uma semana você vai sentindo, né? Foi só depois que você descobriu que foi... Que tinha sido isso quando eu estava no hospital. Tá. E que aí são as sortes, né? Que as pessoas falam, que sorte é a sua? Não sei, né? Se é sorte, né? Não sei, né? Acho que é mais um serendipity mesmo, né? Das coisas estarem na mesma hora, no mesmo lugar. Mas eu fui internada às 2h da manhã e o neurologista de plantão era especialista em Guillain-Barré. Olha só. Eu fui internada como uma pessoa que estava tendo um AVC gravíssimo que não ia sobreviver. Caramba. E, na verdade, eu estava tendo um quadro já de Guillain-Barré. Mas demorou para isso acontecer, porque o médico falou, meu corpo é muito forte, eu tenho uma imunidade muito forte, sempre fui atleta, né, vegetariana, não bebo, não fumo, nunca usei droga, aquela coisa do corpo limpinho, né? O corpo estava limpinho, então não tinha nada que pudesse piorar o meu quadro. Tá. E eu fui picada pelo mosquito e fui sentindo muito cansaço. Imagina um quadro de Covid que você vê toda hora. Sim. É aquele quadro 10 vezes piorado. Puxa vida. É aquilo, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não tem ideia do que é Covid. Eu falo, tem. Olha, tem. Olha que eu tenho. Olha que eu tenho. Caramba, Flávia. Né? Num nível muito elevado. E aí eu fui sentindo cansaço, apareceu Falta de ar. um monte de bola roxa. Opa, desculpa. Não, tá tranquilo. Um monte de bola roxa no meu corpo. Tem muitos sinais antes e que não são fáceis de detectar. Nem o Covid é fácil. Sim. Entende? No meu caso, são outras coisas, mas muito parecido com o Covid. Mas não é fácil. A pessoa pode achar que você está com várias coisas. Até emocional. Sim. Né? Pra você ter uma ideia, eu me lembro de uma cena muito interessante no hospital, quando chegou um psiquiatra para conversar comigo. Eu lá, assim, toda zoada, né? Assim, zoada. Eu não sabia onde eu estava. Né? Zoada, assim, deitada naquela maca gelada, assim, né? Hoje eu falo com muito humor, mas foi bem dramático mesmo. E aí o médico falou assim... Perguntou para o Dani, que estava me acompanhando, que é um grande amigo hoje. Ele falou assim... Você sabe se ela tomou alguma coisa, se ela tentou suicídio, se ela está querendo chamar atenção para ela, se ela tem problemas mentais, etc. Porque tudo leva a crer a várias coisas. Você não sabe se é emocional ou não. São sintomas muito malucos.
alguém pode achar que é emocional. E alguém pode morrer porque alguém achou que é emocional também. Né? Pois é. Então, e aí tinha uma amiga minha, que é uma médica e minha amiga, eu liguei... Ligaram para ela, na verdade, que eu não tinha condição de falar, avisando que eu estava muito, muito mal. Nem a área dela, ela é endócrino, né, a Ana. E aí o psiquiatra perguntou para ela, falou, não, eu sou médica e a Flávia trabalha nessa área. Dificilmente ela tentaria suicídio, cara. Certamente que não é isso. Aí depois chamaram um cara que era especialista em... um neurologista especialista em Guillain-Barré, e ele falou, cara, ela está tendo uma crise de Guillain-Barré e é realmente muito dramática. Eu tomava... imunoglobina humana glicada na veia, de hora em hora, extremamente doloroso, você fica ligado sem poder mexer o tempo inteiro, mas totalmente fora de mim, assim, você não tem nenhum poder de decisão, entende? E eu me lembro, em algum momento, eu falar assim, cara, eu sei que eu fiz essa passagem e voltei, porque eu lembro desse sentimento, né? Assim, aí eu tenho uma longa história para contar sobre isso. A gente um dia pode falar sobre isso. Eu até escrevi um livro que não foi publicado ainda, que eu conto um pouco do que eu acho que foi. Olha, já estou interessado. Porque assim, eu não tenho certeza de nada, nem do que foi. Porque é uma coisa tão interessante você olhar a vida de fora, sabe? Sim. Assim, tipo nós dois aqui conversando. E ela tá ali nos editando, vamos dizer. A gente não tá ali. Entendi. Entende? E essa sensação de você estar sendo editado é incrível. E eu até arrepiei aqui. É incrível, sabe? Caramba. Eu uso esses termos talvez porque eu sou de televisão, né? A gente sabe o que é uma edição de um áudio, de um vídeo, de contar uma história, né? Mas eu conto uma história editada, que não foi por mim também. Porque eu não sei editar essa história. Entende? Exatamente. A gente realmente não sabe. Não sei editar essa história. O que eu sei é que a equação fez muito sentido para mim quando eu estava no hospital. Não porque lá eu estava testando a equação. É porque eu percebi que, de fato, todas as pesquisas que eu li, de que ninguém fala quando tem... ninguém fala na beira da morte, eu devia ter ganhado meu dinheiro, agora o que eu vou fazer? Não, ninguém fala isso! Não. Ninguém fala, por exemplo... Não, na verdade, que ele devia ter falado o que eu pensava daquela pessoa... daquele meu vizinho. Você não fala isso. O que acontece na hora que você está nessa situação será que eu tive bons relacionamentos? Será que eu vou rever as pessoas que eu amo? Será que viver esse instante, viver aqui agora é tudo que eu preciso? Por que eu não cuidei da minha saúde? Ou será que eu cuidei da minha saúde o suficiente? Pessoas, né, que você vai Será deixar... que eu fui curiosa o suficiente e vivi tudo que eu poderia ter vivido? Será que eu fui generoso? Essas são as perguntas que a gente faz. Não é assim, não fui generoso, então vou ser culpado, não vou para o céu. Não é isso. É mais profundo que isso. Será que eu perdi a oportunidade de ter sido generoso? É aquela sensação que você vê de escapando mesmo, né? E é simples. É simples, porque se você tem a oportunidade de voltar, então aí as coisas que você vai fazer. Você já teve a experiência de que sua vida vale mais do que isso. Na verdade, eu falo muito, sabe? A sua vida é aquele tempo que você desperdiça. Isso equivale à sua vida. Porque se você está perdendo tempo em achar fórmulas mágicas, cálculos mirabolantes para ser a pessoa mais importante do mundo, você já está perdendo tempo. Porque você é muito importante para, no máximo, 3 pessoas. No máximo. Se os seus pais estão vivos. Porque se eles não estão vivos e você não tem família, você é importante para muito pouca gente. E não vai mudar, porque você foi uma pessoa grandiosa. Não vai mudar. O que muda são essas ações interessantes da humanidade, né? Então, você já viu toda pessoa que morre fala, nossa, mas é uma pessoa tão maravilhosa. A pessoa era um carrasco. Todo mundo, né? Aí a pessoa morre e vira um santo. A gente costuma falar isso de político, né? Quando morre. Não, aí a pessoa morre e de repente ela... Não, mas ela era uma pessoa tão boa. Quando estava viva, ninguém gostava dela. Você está entendendo? Então, assim... Mas por quê? Porque também a gente tem uma célula. A gente tem... uma célula generosa implantada dentro de nós.
Entende?